O universo não tem anverso nem reverso. O universo não tem anverso nem reverso. O universo não tem anverso nem reverso. Não tem muro externo, nem tem centro secreto. Você está dentro. Não haverá nunca uma porta. Não espere que o rigor de seu caminho, desse caminho que teimosamente se bifurca em outro, que obstinadamente se bifurca em outro, não espere que ele tenha fim. Provocações. Estamos aqui de novo. E algumas pessoas continuam assistindo, que é uma barbaridade, mas estamos aí. Quem temos aqui hoje? Nós temos um pintor brasileiro famoso. Vocês sabem que eu não leio o currículo de ninguém aqui. Não quero dizer... É um currículo enorme, mas eu não vou ler o currículo, mas eu posso dizer que está cheio de mostras, premiações no Brasil, no exterior. Como esses artistas plásticos têm, tudo bem. Mas ele tem um algo mais que não entra no currículo. Por isso que ele está aqui. Ele é um provocador, um grande provocador. Ele é Mário Gruber. A pintura foi sempre o seu destino? Foi, desde criança. Eu tive um grande êxtase quando era garotinho, quando abri um armário da casa da minha mãe e descobri uma caixa de pintura. Uma das emoções mais fortes da minha vida, eu lembro até hoje. Você faz uma diferença entre criação e pintor? Faço. Você, para ser um criador, pintor, primeiro você tem que ser um pintor, porque é a sua linguagem, é o seu alfabeto, é a sua língua, né? E é uma língua muito estranha, porque todo mundo se julga no direito de ver, de estar vendo, achar que está certo. Eu tenho pesquisas de que a visão não é tão objetiva quanto a gente pensa. Então, para ver, precisa aprender a ver. Como na música, precisa aprender a ouvir, não é? Por exemplo, você pega um neófito em música, põe uma música de câmara com um solo, ele vai entender, mas ele não vai fluir toda, vamos dizer, a profundidade da música se ele não tiver uma erudição musical. E como é que você explica esse êxtase que você teve como menino ao ver uma caixa de pintura? Eu me lembro até hoje, foi um orgasmo, aprende aquele cheiro de óleo, né? E eu sou maníaco de técnica, porque eu preciso de uma técnica para chegar aos meus objetivos, né? Pesquisei muito. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei em pesquisa. Tem algum pintor que não precise de técnica? Olha, depende dos objetivos. O que é uma técnica? Técnica é confundido, em geral, com a culinária, a cozinha do pintor. Isso daí é um dos fatores, mas a técnica, na realidade, ela é os meios que o artista, em qualquer mídia, encontra para se poder se expressar. Quer dizer, o que antecede a técnica é que você tem um propósito expressivo, misterioso, que eu não sei te definir, para explicar. Eu não sei explicar, inclusive, a predominância de pintores na família, né? Para mim isso Por é um exemplo, mistério. o negócio de família é maravilhoso. Mas antes de falar na família, eu quero perguntar uma coisa para você. Com quantos anos você pintou o primeiro quadro? Eu devia ter uns 9, 10 anos, nem isso, talvez. Não, o primeiro quadro foi garoto. Minha mãe disse que eu peguei a caixa de pintura e fui para a praia com um pedacinho de tábua e pintar uma paisagem. Mas a consciência já é 9 anos. Eu não sou muito bom de data, sabe? Às vezes eu me sinto velho na infância e muito criança na minha velhice. É uma esperança, né? Não é uma verdade. Me diz uma coisa. E o último quadro você pintou quando? Ontem. Se tirasse a pintura de você, o que é que você faria? Não sei, eu acho que eu pirava, endoidava ou morria. E acham você pirado porque pinta. A globalização é o seguinte, só para quem está lá dentro que entende. A gente que está aqui fora pouco entende, porque isso aí é coisas de meus senhores lá do alto que está lá dentro. A gente que está fora pouco vê, pouco escuta, e quando escuta não é verdade. O problema desse Brasil nosso é a sucessão de portugueses, de gerações a geração de corruptos, né? Então o português tirou muita coisa daqui e deixou a gente muito desfalcado, né? Pintura, pintores. A gente pensa assim nessas pessoas maravilhosas, nesses que praticamente mudaram
a estética das coisas, desses transformadores. Você pega os Flamengos, Bosch, Bruegel, você pega Chagall, você pega Van Gogh, Gauguin, Portinari, Brodowski, Portinari. E aqui no Recife nós temos um pintor graduado em arte e educação. Ele hoje é diretor de artes plásticas da Fundação de Cultura do Recife. Ele é Rinaldo. Quem é para você o grande pintor do Nordeste? O grande pintor do Nordeste, para mim, pessoalmente, né, um dos que me influenciou bastante foi e ainda é um pintor que ainda está vivo, que para mim, eu tenho muito apreço por ele, chama-se Luciano Pinheiro. Pela característica poética que ele tem de lidar com as cores, bastantes cores e certos temas que ele, muito brincalhão, né, o tema psicológico, ele envolve muito por aí, e eu gosto muito dele. Agora tem inúmeros outros, como Lula Cardoso Aires, né, tem inúmeros outros. É do Recife? São do Recife. Diz algum que não seja do Recife, vai? Que tem influência que eu tenho? Iberê Camargo. Sou fascinado por ele. Fascinado, completamente fascinado. Não consigo me desvencilhar. É como aquela coisa, que pena que eu nasci depois de Picasso, que pena que eu nasci depois de Iberê Camargo. Muito lindo. Recentemente eu tive a oportunidade de ir a Porto Alegre e se confrontar, né? Você ficar diante de uma tela, você sente toda a energia que emana e é muito bom. É bom, de repente as pessoas, eu digo para os meus atores, tem que ficar 2 horas na frente de um quadro olhando o que é um quadro do Picasso, o que é um quadro do Gauguin, fica olhando, vê como é que se usa esse verde, sabe, para ver, mas é difícil as pessoas ficarem olhando, né? É curioso isso. Eu quando estou pintando, as pessoas geralmente perguntam assim, quanto tempo você leva para fazer o quadro? Eu levo 1 hora e meia, 2 horas. Se passar muito tempo já me incomoda, porque é como se todo esse universo do pensamento da gente, da razão, né, da capacidade da gente de intervir em cima do pensamento já está explícito ali na tela, é como se fosse minando essa capacidade que o ser humano tem de emanar, no primeiro momento, uma coisa essencialmente visceral, sabe? E o que está o Brasil realmente, quer dizer, o negro, o índio e o português, mas cada um na sua, realmente, com o seu valor, com o seu peso. Um massacrado excessivamente e o outro usufruindo tranquilamente. A mão que aperta o botão não é a mão do negro, é a mão do branco. E é a mão que dirige, inclusive, mas a força de todo o trabalho está muito em cima do negro e do índio, né? Os cavalos têm filhos, e os filhos de cavalos, bons cavalos de corrida, são bons corredores também. No homem, não. O homem, você tem um filho que é um químico, outro que é um artista, outro que é um ladrão, outro que... No homem não existe isso. Agora, é curioso essa postura cavalar na família Mário Gruber. O curioso na família Mário Gruber é o seguinte, um dos filhos dele, o filho mais velho, Gregório Gruber, um dos pintores mais famosos desse país. O outro filho, Paulinho, é um pintor, o neto dele, pintor. Qual é essa ligação entre os cavalos e vocês? Eu acho que no nosso caso é o problema da energia, né, que tem os cavalos. Que tem que ter uma energia cavalar para você varar num país como o nosso, que o artista, eu me lembro, eu sempre fui discriminado desde garoto. Eu me lembro aqui, eu não sei se eticamente lembrar um personagem já falecido, jornalista, não vou dizer... Esse programa é para falar o que quiser. Você fala o que quiser. O irmão do Chateaubriand. Eu frequentava ali a redação do Diário da Noite, que eu tinha amigos jornalistas, né?
E durante a madrugada eu esperava eles, a gente ia conversar e terminar a madrugada, né? E eu encontrei o irmão do Chateaubriand, eu usava uma barba naquele tempo, uma barbinha, né? Que eu achava que eu tinha cara de criança e queria, enfim... Ser mais velho. Então, ele chegou para mim e disse assim, barbado para mim ou é comunista ou é bicha. Eu disse, meu senhor, eu não sei qual dos dois, eu sei que eu não sou bicha, agora o outro eu não posso lhe responder. Por que essa violência? Medo. Da bicha ou do comunista? Dos dois. Eu não tenho nada contra a bicha, pelo contrário, respeito e, enfim, cada um tem o seu caminho, mas não é o meu. Com 20 e poucos anos de idade, na Itália, quando cheguei em Paris, me chamavam maître. Quando eu dizia que era pintor, era um sinal de respeito e admiração. Na Itália, a mesma coisa, maestro. Morei na casa de uma viúva. Mestre. Lá, né? Mestre. Quer dizer mestre, né? Eu não sabia que título dar a minha atividade, porque toda vez que eu tinha que fazer um documento, profissão, pintor. Eu disse, não, isso não é profissão, põe comerciante. Hoje nós temos a cédula de artista plástico, mas a discriminação sempre foi provocativa, já que nós estamos falando de provocações, né? Essa foi uma das maiores. Até hoje ela existe. Oh, artista é louco, artista é... enfim. Mas nós agora não ligamos mais. Fale o que quiserem, diga o que quiserem. Se eu fosse ligar, a vida é nossa. Como? A vida é nossa, fazemos o que quisermos. Sem dúvida. Isso eu não abro mão disso. Aliás, é o que a gente fala nesse programa, é que essa garotada tem que inventar a liberdade se não deixar eles ser livres. Invente a liberdade, não deixa ninguém se meter. Como é que você quer com 20 anos de ditadura, 2 gerações 30, ou 3? 30. 30, né? 40, 50, 200. Ah, sim. Cada indivíduo tem um destino psicológico único e extraordinário. É sempre uma estrela inacessível que amamos. Mas como amar é ter medo de estar presente em todas as coisas, cada amor em sua essência íntima não passa de uma tragédia. Eu sou vil, sou reles como toda a gente. Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. E quem diz que busca é porque não tem. É com a imaginação que eu amo bem. Bom, chega. Eu passo muito tempo pensando nos quadros, pensando numa amostra, organizando todas as ideias, mas quando eu parto para ela, eu vou de igual... É um pintor industrial, isso não? Eu sou um arquiteto das ideias, assim, eu acho que eu procuro sempre, quando eu estou dando aula, eu sinto sempre João Cabral de Melo Neto, né, como ele fazia toda a estrutura do poema dele, né, a arquitetura geral da palavra. Aí eu procuro fazer essa arquitetura do meu pensamento, das coisas, da minha simbologia, das minhas referências, do meu vocabulário de imagens. E vou fazendo isso aos pouquinhos, vou retomando coisas do passado que eu já pintei. E depois que eu organizo isso, eu parto, que nem Iberê Camargo dizia, que partia para uma luta, né? Então você parte dessa forma e é uma verdade. Eu acho que... Você viveria sem pintar? Hoje em dia é muito difícil, porque você vai se apaixonando pela coisa, mas curiosamente a pintura ela deixa de ser externa para se introjetar dentro da gente. Mesmo que se eu não fizesse, eu ficaria maquinando a cabeça para estar pintando em coisas imateriais, sabe? Você acorda de madrugada, tem uma compulsão e vai pintar, não? Não. Mário Gruber, quem investe em arte não perde dinheiro. Como é que você se vê produzindo peças para o mercado? Isso remonta a um problema, a uma tomada de consciência que eu tive na década de 50, à beira de 60. Eu tinha um engajamento político sério, não é? Não tem mais? Tenho, mas eu não tenho partido. Eu tive.
E eu não quero falar porque os mariners estão aí à beira do Brasil com a eleição do Lula. Vai começar tudo de novo. Há esse perigo, né? Mas eu creio que não, no caso do Lula não há esse perigo. Mas eu não quero falar em política aqui, porque senão eu não respondo a sua pergunta. Não, eu só quero que você responda politicamente, o resto não me interessa. É? Bem, eu tinha aquele da escola de Frankfurt, do Adorno, e os marxistas... Theodor Adorno. Theodor Adorno, e tinha outro que era mais conhecido que ele, estava muito fresquinho, sem provocação, fresco no sentido de peixe fresco. Entendemos. E condenava o mercantilismo. Agora, foi uma época que hoje, se não houver investimento em cultura, ela não existe. Porque ela não sobrevive em termos heróicos como ela surgiu ao longo da história, se bem que o Walter Benjamin e outros dizem que a história é sempre contada pelo vencedor e o oprimido nunca aparece na história. Então a leitura da história é do vencedor. Que maravilha, você fala de uns autores aqui nesse programa que as pessoas nunca ouviram falar, assim, quer dizer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, esse time maravilhoso que te cercou na juventude, hoje como é que está? Não, Benjamin morreu. Olha, pelo contrário, o Benjamin está entrando em moda, aí você vê muita publicação, né? Bem, mas existe uma camada em todos os países, chamados intelectuais, que tem interesse, alguns até bastante interessantes, né? Criadores. Mas a pergunta qual foi mesmo? A pergunta era como é que você se vê, mercado? Como é que você se vê dentro do mercado? Como eu quase fui um profissional político, eu vivia com fome. Sim. Não tinha dinheiro nem para comer na época, né? Então eu resolvi, a única coisa que eu sei fazer, se a política não me permite viver, sobreviver, aliás, viver permitir. Foi porque você a política foi uma esfinge que você não conseguiu descobrir qual era o enigma dela. Para responder com honestidade, não. E creio que dificilmente... Alguém consegue. Alguém consegue. Sendo que alguns autores dizem que a política é uma arte uma das mais difíceis. A política é uma arte das mais difíceis. E da incoerência também. Você lida com elementos assim muito transitórios, né? A política vale hoje, amanhã não vale, né? Então eu digo, olha, eu tenho que sobreviver. Inclusive, para ser um bom político, eu tenho que estar alimentado. Porque o tônus ia lá embaixo. Se bem que era a época de maior energia da minha vida, cavalar. E... Muitas mulheres. Muitas mulheres. Olha, no outro dia o Paulo, meu filho, fez um inventário dos lugares que, nesses 50 anos de profissão, eu estive, que eu mudei. Foram 56 mudanças em 50 anos, em média uma por ano. Se você fosse mulher, você seria uma ninfomaníaca. Não, eu sempre associei o problema do sexo ao afeto. 56 mudanças? Pois é, mas você devia me provocar, dizer, aonde é que está a relação? Olha aqui, o Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade Brasileira, ex-governador de Brasília, ele acha que todos os acervos de arte do mundo deveriam ser internacionalizados. Como seria um Mário Gruber fora do mercado, socializado? Olha, eu gostei do seu um dos seus programas, onde você propõe a internacionalização das crianças e outros fatores aí, que eu achei maravilhoso. Mas eu acho que, para acontecer isso, teria que acontecer outras coisas antes disso, que pressupõem um certo bem-estar vendo a humanidade, vamos dizer, melhor. Então, neste caso, eu acho que seria fantástico a possibilidade de trabalhar a esses níveis. Por exemplo, um dos fatores que é muito incômodo para nós é o mercado, se bem que nós podemos sobreviver através dele, mas precisa tomar muito cuidado com ele. Quando o Adorno e outros falam do mercantilismo, principalmente a nível cultural, é real. Agora, é um esforço que o intelectual, o artista contemporâneo tem que trabalhar, porque ele não pode viver fora desse contexto. Não há cultura sem investimento, e isso pressupõe mercado. Mário, quando você começa a falar as coisas que todo mundo fala, já não me interessa. Me interessa você assim, por exemplo. Você chora?
O que você acha? Eu estou chorando? Eu Não. estou chorando por dentro. Por dentro e por fora. Por fora acho difícil. Na minha idade, eu acho que... Uma vez eu me pressenti chorando sem lágrimas, eu olhando no espelho, eu disse, mas como é que eu estou chorando se não há nenhuma expressão externa? Você voltaria à política hoje? De bom grado, se eu sentisse a participação mais intensa da sociedade brasileira, que ela saísse do atraso ainda quase colonial, é difícil afirmar isso. Isso se deve a quem? Aos políticos? Olha, eu acho o Brasil, eu representei o Brasil algumas vezes em congressos internacionais. Um deles que até me custou a perda do emprego em 1952, quando eu estive no Congresso de Cultura do Chile, que eu conheci Diego. Foi uma época de caça às bruxas também, não era? Olha, não, aparentemente não. Eu era João Cabral não era dessa época? João Cabral. Foi expulso Eu do tenho Itamaraty. eu tenho uma dificuldade de datas, mas o que aconteceu com o João Cabral? Foi expulso de Itamaraty, não sei se foi nessa época. Ah, sim, é verdade. É verdade. Bom, e aí, como? Você representou o Brasil? E eu sempre senti uma sensação estranha de que nós estamos isolados, nós brasileiros. E o que eu pude constatar é que o brasileiro tende ao gueto. Você está lá, o brasileiro reúne com o brasileiro, vive agrupados uns nos outros, com saudade do feijão com arroz, compreende? Saudade da praia, intelectuais. E o argentino não, você chega um argentino, compreende? O cara já está colocado numa posição chave. Eles têm um nariz arrebitado, maravilhoso, um respingado. Eles têm uma energia diferente da nossa, então nós tendemos ao gueto, compreende? Que pressupõe a ligação com o mundo. Nos falta ligação com o mundo, ainda mais, apesar da internet. A tecnologia toda. A utilização que se faz desses elementos, não sei se nos levará a uma ligação com o mundo. Olha para aquela câmera lá e usa uma liberdade que nunca deixaram você ter para falar o que você quiser para terminar o programa. Enforque-se na corda da liberdade. Simplicidade nas nossas relações entre brasileiros. E confiança e perder o medo. Dá um abraço, Mário. Maria era a praia que eu frequentava certas manhãs. Meus gestos indispensáveis que se cumpriam a um ar tão absolutamente livre que ele mesmo determina seus limites. Meus gestos simplificados diante de extensões de que uma luz geral aboliu todos os segredos. Maria era sempre uma praia, lugar onde eu me sinto exato e nítido como uma pedra. Meu particular, minha fuga, meu excesso imediatamente evaporados. Maria era o mar dessa praia, sem mistério e sem profundeza, elementar, como as coisas que podem ser mudadas em vapor ou poeira. Maria era também uma fonte, o líquido que começaria a jorrar no momento que eu previa, num ponto que eu poderia examinar, em circunstâncias que eu poderia controlar. Eu aspirava a acompanhar com os olhos o crescimento de um arbusto, o surgimento de um jorro de água. Maria não era como um corpo vago, impreciso. Eu estava ciente de todos os detalhes de seu corpo, que poderia reconstituir a minha vontade. A sua boca, o seu riso irregular, todos esses detalhes, não me seria difícil arrumá-los, recompondo-a como num jogo de armar ou uma prancha anatômica. Maria era também, em certas tardes, o campo cimentado que eu atravessava para chegar em algum lugar, sozinho sobre a terra e sob um sol que me poderia evaporar de toda a nuvem. Maria era também uma árvore, um desses organismos sólidos e práticos, presos à terra, com raízes que exploram e devassam seus segredos, e ao mesmo tempo lançados para o céu,
com quem permutam seus gases, seus pássaros, seus movimentos. Maria era também a garrafa de aguardente. Aproximo o ouvido dessa forma correta e explorável e percebo o rumor e os movimentos de sonhos possíveis, ainda em sua matéria líquida, sonhos de que disporei, que submeterei a meu tempo e minha vontade, que alcançarei com a mão. Maria era também o jornal. Maria era o mundo ainda quente, em sua última edição e mais recente. Maria era também um livro, susto de que estamos certos, susto que praticar, com que fazer exercícios, que nos permitirão entender a voz de uma cadeira, a voz de uma cômoda, susto cuidadosamente oculto, como qualquer animal venenoso. Entre as flores claras, organizadas dessa floresta numerada, tem sempre um animal venenoso que leva dísticos explicativos, poesia, poemas, versos. Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso, que corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha eu construirei um objeto sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá. Eu penso para escolher um poema, um desenho, um cimento armado, presenças precisas e inalteráveis, opostas à minha fuga. Maria era também o sistema estabelecido de antemão, o fim onde chegar, era a lucidez que ela só nos pode dar um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um verso.